7913. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM e hoje, especialmente, o programa não está sendo transmitido pelo Facebook, mas vai estar disponível depois no YouTube do programa Fora da Curva para vocês acompanharem também no podcast disponível no Spotify do programa Fora da Curva. Para enviar perguntas, vocês podem falar com a gente pelo Instagram ou pelo Facebook, de todo jeito, quem estiver ouvindo, acompanhando a gente por aí. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina, no dia 16 de setembro, chamou a atenção de profissionais, de ativistas, militantes que lidam com a questão em torno da maternidade e os direitos reprodutivos, porque o texto dessa resolução dá margem para que médicos possam tomar decisões na gestação e no parto contra a vontade das mulheres. O texto diz que as decisões terapêuticas, ou a recusa terapêutica, caberiam ao médico e que as mulheres que se recusarem caberiam aos médicos, a despeito da recusa das mulheres e de seguir essa recomendação enquadrada na figura do abuso do direito. Profissionais, ativistas e coletivos ligados à humanização da assistência obstétrica e aos direitos humanos das mulheres fizeram um ato na última sexta-feira em frente ao CREMEP, que é o Conselho Regional de Medicina, para pedir a revogação dessa resolução em razão dessa polêmica que se criou, né, em razão da autonomia das mulheres. E todo esse debate, na verdade, traz à tona a discussão sobre a autonomia das mulheres, sobre maternidade, sobre violência obstétrica e sobre a necessidade de diálogo com a classe médica. Por isso, Fora da Curva de hoje, nessa quinta-feira, a gente pergunta e vai debater sobre por que as mulheres gestantes têm direito a decidir na hora do parto. Para debater conosco, estamos recebendo Paula Viana, que é da coordenação colegiada do Grupo Curumim. Bem-vinda, Paula. Obrigada, ouvintes, e acho que vai ser importante esse debate nesse momento. Obrigada pela presença. Também contamos com a presença do médico obstetra Olímpio Moraes, que é gestor do CISAM, também professor adjunto da Faculdade de Medicina da UPE, presidente da Comissão de Pré-Natal da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e conselheiro do CREMEP. Obrigada pela presença, Olímpio. Seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. E para começar, eu queria que vocês pudessem falar, explicar para os ouvintes, para as ouvintes também, por que a gente está falando desse debate. Parece às vezes uma coisa muito distante, né? Você está falando uma resolução do Conselho Federal de Medicina, algo que às vezes é tão distante da vida das pessoas, né? Quem não faz parte desse mundo. Mas por que isso afeta a vida das mulheres, das famílias que estão esperando para ter bebês? Por que é importante a gente discutir sobre isso na perspectiva da autonomia das mulheres? Primeiro porque... Primeiro é importante a gente discutir, colocar essa resolução dentro de um contexto, né, de ataques à dignidade humana, né, que a gente vem sofrendo, ataques aos direitos, né, principalmente aos direitos sexuais, aos direitos reprodutivos. E essa resolução ela vem fortalecer uma visão de que a obstetrícia ou assistência à mulher, elas têm que estar centrada no médico, né, centrada numa figura da equipe de saúde. Né? Então, é uma visão que é uma visão arcaica, né? É uma visão que retrocede a políticas que a gente, há muitos anos, aqui no Brasil e no mundo, a gente vem tentando implementar políticas que fujam desse paradigma de médico no centro, né? As mulheres têm que estar no centro, as famílias têm que estar no centro, né? da assistência. A partir disso é que as políticas, as ações de saúde, né? Os gestores de saúde devem desenhar suas políticas de saúde. Então, é importante trazer isso dentro desse contexto que vivemos hoje no Brasil,
que é de cerceamento e de violação de direitos humanos. Olímpio, por que as gestantes deveriam ter, né, ou têm esse direito de decidir também na hora do parto? Primeiro, Débora, é um prazer estar aqui, mas essa resolução foi uma surpresa para a gente da FEBRASGO, né? Acho que a maior parte dos médicos, porque não foi discutida. Muitos colegas não têm noção, né? E, a princípio, alguns colegas aplaudiram, né? Mas, na verdade, é desconhecimento. Porque, no mínimo, essa resolução é desnecessária. E ela vai de conta o nosso Código de Ética Médica. Eu só estou lembrando aos colegas médicos que, no capítulo de Direitos Humanos do nosso Código de Ética Médica, no artigo 22, é muito claro, é proibido o médico deixar de obter consentimento do paciente e do seu representante legal após esclarecer o seu procedimento a ser realizado, salvo em caso risco iminente de morte. Como também é proibido deixar de garantir ao paciente o exercício de direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitar esse direito. E existe um artigo 31 que reforça isso, que é de relação pacientes familiares, do médico com pacientes familiares. O artigo 31 diz de respeitar o direito do paciente e do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de prática diagnóstica ou terapêutica, sempre salvo, em caso iminente de risco de morte. É lógico. Isso já está garantido, porque muita gente que defendeu isso diz assim, mas tem mulheres que estão negando a conduta baseada em evidência, colocando em risco. Isso já está garantido. Se existir uma situação dessa esdrúxula, raríssima, porque geralmente as mulheres querem o melhor para você. Elas não são malucas. Ela não quer matar seu filho, não é? Então, eu acho que lá dentro, muita gente não percebe, mas existe um preconceito da sociedade machista patriarcal, achando que mulheres, e pior ainda, gestantes, elas estão numa categoria inferior. Eu fico pensando assim, será que essas pessoas acreditam que deveria ter um código de ética médica para os homens e outras para as mulheres? Será que todas não são seres humanos? Será que a mulher gestante perde seu direito de cidadão? Será que ela perde o título de eleitor? Será que ela perde a carteira de motorista? Como é que ela pode perder o direito de decidir sobre só para o corpo? Isso abre um precedente terrível. Eu sou professor, saio agora da maternidade, eu fiquei até discutindo com os alunos. Tem uma paciente lá com abortamento inevitável, deseja muito filho. Só para entender assim, é um abortamento, sendo que o feto está vivo. Rompeu a bolsa com 18, 19 semanas e a continuação da gravidez coloca em risco de vida. Ela pode morrer com infecção. Ela não pode sair do hospital sem isso. E ela se negava. Mas quando você esclarece, explica a situação, chama uma psicóloga, ela entende. Porque a primeira reação da pessoa é dizer, não, eu quero tentar que meu filho está vivo. Eu vi o coração, mas esse filho não vai sobreviver porque a bolsa rompeu, não desenvolve pulmão e a tendência é ter uma infecção. E ela não é maluca, minha gente. Agora imagina uma resolução dessa passando. Eu não vou ouvir a opinião da mulher, eu vou amarrar essa mulher, ou chamar o Ministério Público, a polícia, para fazer procedimento médico com ato policial. Se chegar a um ponto desse, eu deixo de fazer medicina. Eu não vou... Aí não pode fazer isso. É um dever nosso convencer as pessoas, estar do lado das mulheres. Lembrando sempre que a palavra obstetrícia, vem do grego obstare, é ficar ao lado. Não é fazer intervenções. Então tem aí... Então, não pode. É muito... Acho que as pessoas não estão sabendo direito, porque não leram. E isso aí é inconstitucional, isso é contra os direitos humanos e eu espero que seja revogado. Então aí tem também muita desinformação, né? Que em geral existe da própria, em torno da maternidade, dos procedimentos. E aí, para contribuir aqui com o debate da gente, a gente conversou com a doutora médica obstetra Leila Katz, que ela faz parte da Rede Nacional Feminista de Ginecologistas e Obstetras. E nós perguntamos também essa mesma questão, né? Ela não pôde participar aqui do programa, mas mandou essa contribuição falando o que é que isso significa para o direito das mulheres, para as mulheres que são atendidas, e compartilhando a opinião dela. Vamos ouvir agora. Toda mulher
gestante ou não, tem capacidade de decidir de forma autônoma pelos procedimentos que vão ser realizados no seu corpo. Então, durante a gestação e parto, existem alguns procedimentos, como, por exemplo, se vai ou não ser feita analgesia, se vai ou não usar soro, se vai ou não se fazer algum corte, ou até mesmo decisão sobre a indicação de algumas cesarianas, posições e coisas que fazem parte daqueles procedimentos que a mulher pode, de forma autônoma, escolher. Essa resolução do CFM, inclusive, ela se torna, de certa forma, desnecessária, já que existe previsão dentro do Código de Ética Médica, a previsão de que, em casos de risco de vida de qualquer pessoa, o profissional de saúde pode tomar uma decisão com o intuito de salvar a vida do indivíduo. Então, não há necessidade dessa resolução, na verdade, já que isso já está previsto. É importante que a gente entenda que o feto, o embrião, ele não tem ainda direito, ele tem expectativa de direito. E nesse momento, então, o direito que prevalece é o direito à autonomia da mulher que está ali gestante. Essa é uma discussão que ela é muito importante, que toda a sociedade deve prevalecer, porque no momento em que essa discussão está acontecendo, está se discutindo aí a autonomia do poder médico, inclusive, a autonomia do corpo da mulher que está sendo tomada pela tutela da instituição médica. Então, os homens, na verdade, estão tomando uma tutela sobre o corpo da mulher. Então, isso é algo que precisa ser discutido com todos, né? É muito importante, então, que as mulheres como um todo tomem isso para si como uma luta, que os profissionais de saúde entendam que isso não é mais um detalhe, que isso está atingindo seriamente o direito à autonomia da mulher, que é um direito básico do ser humano. Uma coisa que eu acho importante também que a gente lembra é que isso não vem de forma isolada. Isso está vindo junto com diversas outras resoluções, projetos de lei, todas, que têm levado a sociedade nessa direção mais conservadora e mais fundamentalista, com diminuição dos direitos reprodutivos da mulher. Então, isso é um sentido em que está tentando se dar, né? É um movimento que vem vindo e que, na verdade, esse movimento, ele vem tentando frear o outro movimento que vinha crescendo bastante, que é exatamente o movimento feminista, todo o movimento de fortalecimento dos direitos reprodutivos, que é o movimento, inclusive, que eu apoio, e que a gente precisa lutar contra esse movimento reacionário. É um movimento que tenta limitar exatamente tudo isso que eu falei. Os direitos reprodutivos básicos, o direito à autonomia da mulher como um ser humano pensante que tem direito de fazer escolhas em todos os momentos de sua vida, inclusive durante o momento do seu parto. A gente acabou de ouvir Leila Katz, ela é médica obstetra e faz parte também da Rede Nacional Feminista de Ginecologistas e Obstetras. E ela falou justamente, né, corroborando com essa questão que a gente já tinha trabalhado aqui, que isso está ligado a um avanço conservador, que também chega para essa questão. E eu queria te perguntar, Paula, na sexta-feira, como a gente falou no início do programa, teve um ato feito por movimentos de mulheres, movimentos feministas, e vocês se reuniram com o CREMEP porque teve também uma recomendação, do Ministério Público Federal para que fosse revogada, né? Então, mais uma entidade também que apontou a desnecessidade dessa resolução e de que ela seria ilegal, na verdade, né? O Ministério Público Federal apontou que teria ilegalidade também nessa resolução. Mas, para vocês, assim, por que desse ato? Como foi esse diálogo também com o CREMEP? Então, o movimento feminista vem mostrando há décadas assim, que é necessário diálogo, né? É necessário ter debate sobre as questões e que nesse debate as mulheres sejam envolvidas, né? O que se vê, né, dessa aberração que é essa resolução 2232
é que ela não foi discutida nem entre a categoria médica, né? Então, a gente vê que ela era fadada a essa resistência qualificada, né? Não foi discutido isso numa comissão específica que trata exatamente dessas questões da saúde reprodutiva dentro do Conselho, que a Olímpia até faz parte dessa comissão, uma comissão específica que está ali, os conselheiros ou médicos indicados para discutir a obstetrícia, para discutir a saúde reprodutiva, enfim, está ali os especialistas. Então, nem foi discutido isso e nem foi discutido dentro da comissão de bioética, que é seríssimo. Eu lembro que na época que saiu a resolução, a primeira grita veio do pessoal que dá bioética, de direito, e que trabalha com pacientes terminais, a questão do fim da vida. Né? E como é que ficaria essa relação a partir disso? Né? Porque a resolução ela traz também o conceito de objeção de consciência, que é a posição, né, do profissional médico ou do profissional de saúde que tem diante de uma conduta que vai contra os seus princípios religiosos, morais. Então, ele pode se retirar, né, daquele dever contanto que encaminhe, né, contanto que essa mulher não fique desassistida, que ele possa encaminhar para outro profissional. Então, ela traz também uma resolução desastrosa nesse sentido, porque ela não foi debatida qualificadamente nos lugares que deveriam ser, né? E queria só lembrar que o CFM, ele apenas com essa resolução, ele vai atrapalhar, dificultar políticas públicas que já existem. Então, ele mexe em normas, né? Mexe no seu próprio código de ética. Então, é uma consequência nefasta. A questão do movimento feminista, né, junto com também ativistas que trabalham na humanização da assistência ao parto, humanização da assistência ao aborto, a gente se juntou porque naquela data foi a data que representava 30 dias que o Ministério Público Federal deu ao Conselho Federal de Medicina para que revogasse alguns parágrafos da lei. Eu quero lembrar que a Defensoria Pública da União de São Paulo o Ministério Público Federal também tem a sua qualificação, né, e pode fazer isso, e recomendou revogar alguns artigos, recomendou, por exemplo, retirar a questão da assistência ao parto. Se o CFM achasse super necessária essa resolução, que retirasse a questão da assistência ao parto. Eles tentaram ainda negociar. A Defensoria Pública da União, que é um órgão que é muito especializado nesse tema, porque, por exemplo, foi lá nessa defensoria que saíram os primeiros materiais sobre violência obstétrica, assumindo a preocupação com a violência obstétrica, né? Vale lembrar que o 180, o Central de Atendimento à Violência contra a Mulher, de 2008 para cá, aumentou 10% as denúncias de violência obstétrica no Brasil. Então, assim, aumentou ali na Central de Atendimento, né, 180. Então, é um tema que preocupa, e esse núcleo de direitos da mulher, elas vêm trabalhando há muito tempo. E elas fizeram também uma recomendação, né, ao CFM, em que elas pedem a revogação total. Total. Ela nem negocia, olha, nada disso, se quiser, faz outra, e se quiser contar com a Defensoria Pública, que tem essa expertise, que se colocou à disposição. Então, existem 2 pareceres, né, 2 recomendações de órgãos que são competentes para isso e que têm uma qualificação específica para isso. Apesar disso, as recomendações não são obrigatórias, né? O Conselho Federal de Medicina necessariamente não tem que... Ele não pode sofrer algum tipo de sanção caso não acate a recomendação tanto da Defensoria como do Ministério Público. Se chegar a judicializar um caso, o médico pode, por exemplo, se for a fundo nisso, ele pode ser acusado de quebra de sigilo,
certo? A relação, acho que o Olímpio pode falar melhor sobre isso, que é médico, mas assim, a relação de sigilo profissional é sagrada na medicina. Então, se um médico quebra essa relação de confiança com a mulher, que o que ela está dizendo a ele ali é importante para a conduta terapêutica que vai ser, né, conduzida, se ele quebra essa relação, não existe saúde. Né? Então, assim, não existe saúde, assim, não existe os procedimentos que poderiam levar à saúde. Então, acho muito ruim essa resolução, porque ela polariza. Num Brasil que está polarizado, ela aprofunda essa polarização de vidas. A vida do feto é mais importante. Não existe isso. Né? Na saúde, quem está no meio da saúde é caso a caso. São dilemas, são questões éticas profundas que são discutidas caso a caso. Olímpio, só passando a bola, mas inclusive hoje, né, convidamos o CREMEP para participar com a representação aqui no programa, e o presidente está hoje em Brasília discutindo com o Conselho Federal de Medicina os posicionamentos levados pelo movimento, né, na última sexta-feira. Você faz parte do conselho, não está aqui representando o CREMEP, mas queria entender como é que essa questão, inclusive, volta para os médicos, né? Eu estava vendo hoje que também no dia 5 e dia 6 tem reuniões do Conselho Regional de Medicina, quer dizer, nossos representantes lá, certo? São 27 estados, nós temos 27 representantes com suplente. E então isso a gente colocou em pauta em Pernambuco devido à reunião que Paula marcou lá. A presidência, o Mário ouviu, atendeu todo mundo, também como o Maurício, o vice, e se comprometeram a levar essa demanda para lá, certo? Agora é interessante saber que o estado de Pernambuco é um só. Eu não tenho noção se os outros estados houve também esse olhar mais cuidadoso com essa resolução. E lá é decidido de forma democrática. Então a gente precisa da maioria dos votos. Aí eu não posso dizer a vocês se vai ser revogada de forma democraticamente como deveria ser. Porque eu acho que muitas pessoas não foram ouvidas, como foi dito, né? Eu acho que é uma decisão que deve ser discutida profundamente, assim como também aconteceu falhas no Conselho Federal de Medicina, já acontece, ele reconhece que acontece. Uma foi sobre a resolução da telemedicina, que teve a resolução e depois não foi discutida com as partes envolvidas, nem com as comissões, e voltou para ser discutido e foi retirado, e tanto é assim que não saiu novamente. Então tem vezes que quando há um movimento da população, dos próprios médicos, reconhecendo que não se deve, foi inoportuno e não foi discutido, o CFM, que eu me orgulho, eu tenho assento lá, eu sou médico, eu me orgulho da minha categoria, né? Mas é claro que tudo é discutido, são visões diferentes, me orgulho muito dos obstetras, eu sou o diretor da maternidade, eu tenho 54 obstetras, 7 vezes 4, 35, 36 obstetras, e eu tenho certeza que a resolução, as pessoas lá não vão seguir essa resolução. Quer dizer, ninguém vai fazer alguma coisa contra a vontade da pessoa. Isso é uma violência, isso é dano morais, dano corporais, isso não cabe. Então, essa resolução não vai servir, porque eu me orgulho muito de trabalhar num grupo que trabalha sobrecarregado, que trabalha com sem leitos. Hoje mesmo tinha pacientes no corredor, não é? A gente com três pacientes para fazer intervenção, não consegue desde ontem, porque estou na triagem, esperando vaga. Uma situação de estresse, está atendendo agora, atendo todo dia violência contra a mulher, não, violência de estupro contra a mulher, e todo dia tem pacientes graves lá. E o grupo que a gente coordena, que tem visões diferentes, né? Mas eu me orgulho muito que isso, pelo menos nas pessoas mais próximas, a gente não vai seguir um negócio desse. Ninguém vai fazer nada contra a vontade da mulher, tá certo? Então é isso. Com relação a isso, né? Paula falava também da questão da polarização. Antes de começar o programa, aqui no Bastidores, eu estava conversando, você dizia que existe um problema aí no modelo de assistência obstétrica, né? Exato. Hospitais sobrecarregados, falta de leito, o que mais se fala na mídia em geral, mas fala essa ponta, né? Que é o que se vê, que é ali está faltando leito, as pessoas sem a devida assistência. Mas como é que uma resolução como essa, e entendo que a classe médica também é um lugar de disputa, né? Nesse Brasil que a gente está hoje,
de lados A e B, sem que a gente consiga estabelecer um diálogo, mas existe aí um histórico, né, do movimento também de médicos que acreditam que a autonomia da mulher precisa ser ouvida. Como é que uma resolução como essa pode contribuir agora, nesse momento que está, pelo menos, colocando para debater esse modelo da ciência obstétrica? O que precisa ser debatido com a sociedade, não só pelos médicos? Assim, hoje em dia, se você conversar com os médicos que fazem obstetrícia, ou com a nova geração, nesse modelo atual, as pessoas estão infelizes. Os médicos estão dizendo, eu quero deixar a obstetrícia. Graças a Deus, deixei a obstetrícia. E as pessoas novas não querem fazer. Esse é um modelo que não tem sustentabilidade. É um modelo que leva a 90% de cesárea na rede privada. Porque esse modelo nasceu... E 40% na rede pública. 40% na rede pública. E você sabe que existe estudos no Brasil, a Organização Mundial da Saúde trabalha com 15 a 20, mas no Brasil tem um colega nosso, o João de Souza, que ele fez um trabalho colocando nossos viés de pré-natal de baixa qualidade e também com já um passivo de cesárea muito alta, porque tem ex-cesariada que também atrapalha o parto. Então, acredita cientificamente que esse percentual seria adequado em torno de 26%. Então é muito mais alto. Aí, o que acontece? Esse é um modelo que for discutir aqui, não dá tempo, mas é um modelo que não existe no mundo, né? O mundo todo, as pessoas vão parir nas maternidades com as suas equipes. As equipes de assistência ao parto não é só o médico. Ele precisa, o dar certo é trabalhar médico e enfermeira junto, não é? Assistência social, psicóloga, são equipes para dar melhor qualidade. E não pode ter, a gente não pode ter um modelo baseado no privado, os médicos que estão em casa, fora do plantão. Isso é arriscado demais. Como é que a pessoa tem um quadro agudo, por exemplo, um sangramento intenso, chegando na maternidade, cadê seu médico? Ele tem que sair da sua casa, juntar a sua equipe para fazer um procedimento. Isso gasta um desgaste emocional muito grande para as pessoas. E os médicos não ficam felizes, porque vivem estressados. Não existe nenhum modelo no mundo que o médico, essa palavra, o meu obstetra, e você achar que vai ter uma boa assistência obstétrica, pensando que esse médico está disponível para você 24 horas por dia, 365 dias ao ano. Eu sou hipertenso. Se eu tiver infarto, eu não vou ligar às 3 horas da manhã para o meu cardiologista me atender. Eu vou querer ser atendido com protocolo na emergência. Isso não existe nas outras especialidades, mas criou no Brasil, que muitas vezes, que no começo os médicos gostaram, os obstetras, mas hoje não presta mais, eles não querem mais, porque criou uma escravidão, e você não pode dar uma boa assistência vinculado a um profissional de saúde, independente seja médico ou enfermeira. Para dar assistência boa, tem que ser com equipe multiprofissional e nas maternidades, como é na Inglaterra, como é no Canadá, como é nos países envolvidos. Só para colocar assim, eu procurei saber assim, porque muita gente diz assim, Olímpia, isso aqui, polarizar um assunto de saúde, de evidência científica como coisa política partidária. É um absurdo isso. Isso é evidência científica. Sim. Eu fico pensando até, então quer dizer que na Inglaterra a família real, todo mundo é de extrema esquerda, alguma coisa assim. Como é que pode? Na família real, pesquisei, só tem uma cesárea na história, desde a Rainha Vitória. Todas as duquesas, a elite, vão parir no hospital. Ele não tem um obstetra. Com parteiras. Ele não, com enfermeira obstetra. Da equipe do hospital. Da equipe do hospital, que trabalha junto com os médicos. Junto. Eu tive, Débora, Paula sabe disso, eu tenho um assento que eu esqueci de dizer também, eu tenho muito orgulho. Eu participo também da Câmara Técnica de Ética da FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, lá em Londres. E tivemos uma reunião e pontos que a gente coloca de direitos humanos que são infringidos, né? Na África tem vários, né? Como retirar o clítoris, como proibir a venda de absorvente para as mulheres não saírem de casa. E no Brasil, é preocupante que eles olhem como é que vocês médicos permitem ter 90% de cesárea. Então, isso é interferência que o médico não está de plantão e é mais cômodo, muitas vezes conivente com a própria paciente, porque sabe que o médico não vai estar 24 horas disponível, porque ele vai viajar até um congresso, aceita, por não ter outro modelo, de fazer uma cesárea desnecessária. Isso não é aceito no mundo ético. Criou-se essa cultura aqui no Brasil, não é aceito falsificar prontuário, botar diagnóstico errado. Isso incomoda. Ninguém pode ser feliz fazendo uma coisa dessa. As pessoas não se sentem bem. Isso, na verdade, para salvar a obstetrícia, é fazer o que dá certo. Ninguém está inventando. É olhar. Eu tive a oportunidade, pela Febrad, de conhecer várias maternidades no mundo, né? Eu conheci maternidade na Itália, na França, até na Inglaterra mesmo, quando eu fui agora. E lá é equipe.
Os médicos são importantes. Não pode faltar médico, claro que não pode. Anestesista, neonatologista, mas a maior parte dos partos não é doença. Ela pode complicar. Mas trabalhando em conjunto, auscultando de meia hora, quando você coloca só os médicos para dar assistência, a ausculta não é adequada, porque ele está na triagem, ele está na cesárea. E quem ficou auscultando o paciente? Lá no Cisano, nós temos muito orgulho trabalhando com enfermeira obstetra e doula. Na maternidade de alto risco. Desde que assumiu a direção, não tem processo ético, nem civil, nenhum processo por negligência, por falta de assistência. Porque a gente trabalha com equipe. Os nossos plantonistas gostam e sentem necessidade de trabalhar em equipe, que dá segurança para todo mundo, para eles próprios e para a equipe, para todo mundo, né? Então, esse é um modelo irreversível. Resulta, inclusive, num serviço, né, na garantia do direito. Como é também no IMIP, como é também no Agamenon Magalhães, né? Como é na maternidade de ensino, que está já com um projeto chamado Apsion, que a gente conseguiu, saiu há 3 anos atrás, e tem um projeto chamado Parto Adequado. O Parto Adequado conseguiu resultados maravilhosos em rede privada, como a Asta em São Paulo, que tinha 90% de cesárea, e trabalhando com equipe, com plantonista, quem vai fazer o parto, quem está de plantão, com enfermeira, caiu de 90% para 40%, pela primeira vez na nossa história que a cesárea caiu no Brasil. Chegamos ao ponto de ter 56, agora tem 54. Se a gente continuar nessa linha, trabalhando em conjunto, vamos chegar a 50% e quem sabe daqui uma década chegar aos 26%. Vamos continuar discutindo sobre essa questão que abre, de fato, várias possibilidades, várias faces desse debate na volta do intervalo. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e volta com o debate, porque as gestantes têm direito de decidir na hora do parto, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM, Agenda Cultural. O projeto Narrativas de uma Memória em Chamas, idealizado por Nathalie Assunção, começa a ser exibido a partir do dia 20 de outubro no Se Inspire Arsenal e Teatro Hermilo Borba Filho. A produção trata sobre liberdade e aprisionamento no cotidiano feminino e passa pelo ensaio fotográfico Espelhos, o filme Narrativas, até desaguar no monólogo Ainda Escrevo para Elas. Ingressos à venda na hora e local do evento. A 5ª edição da Feira Nordestina do Livro, a FeneLivro, chega ao Centro de Convenções de Pernambuco, localizado no bairro de Salgadinho, em Olinda. Com o tema Terra Viva, Compromisso de Todos, o homenageado da vez é o ambientalista e professor Vasconcelos Sobrinho. O público pode curtir lançamentos de livros, shows, painéis e palestras até o dia 3 de novembro, com o horário das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita. Universitária FM, Agenda Cultural. Você tem um encontro marcado com Elomar e a cantora mineira Titane, dia 10 de novembro no Teatro de Santa Isabel. Ingressos na bilheteria do teatro e na loja Passa Disco. Informações 99997-7913. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Flaira Ferro. Eu não peço licença pra chegar, eu não sou obrigada. Sou filha de Oxum com Iemanjá, alfange, espelho, espada. Sou raiva e calma ao mesmo tempo, e raiva eu sinto mais. 10 horas, Margarete Menezes. Se ela chora, carrega o mundo nas costas. E às 11 horas, Banda With Bell. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Toda terça
terça, às 18h30, no rádio, na tela da TVU e nas redes sociais, chega um novo episódio da série Pareia. Na terça, dia 5, no quarto episódio, Alexandre Reboredo chama Isabela Moraes para um bate-papo sobre afeto e afinidades musicais. Pareia, toda terça às 18h30, com horários alternativos na quarta às 10 da manhã e quinta e domingo às 14 horas. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. E hoje nós debatemos sobre por que as gestantes têm direito de decidir na hora do parto. Estão aqui participando conosco do debate Paula Viana, da coordenação colegiada do Grupo Curumim, e Olímpio Moraes, médico obstetra, fazendo esse debate. Mas agora a gente, na verdade, está com Inácio França, que é repórter, editor da Marco Zero Conteúdo, no telefone. Inácio, você nos ouve? Escuto sim, Débora e ouvintes do Fora da Curva. Boa. Inácio... Bom dia. Obrigada. Inácio, a gente queria te ouvir, porque o Fora da Curva e a Marco Zero estão nessa cobertura também, né? A gente está aqui discutindo sobre outro tema importante, mas a questão do vazamento de óleo que a gente não pode deixar de falar, e todos os dias o Fora da Curva tem dado alguma informação, atualizando os ouvintes e as ouvintes também. Queria saber de você, das últimas daqui, da Marco Zero, inclusive, dessa grande questão sobre o óleo que continua chegando em outras praias de Pernambuco. O que é que você conta pra gente? Bom, de uma forma mais geral, não mudou muito o ambiente de incerteza e de dúvidas e de desmentidos. Isso aí não mudou muito, né? Ontem surgiu aquela informação que duas universidades federais, a de Alagoas e a do Rio de Janeiro, tinham conseguido identificar, localizar uma mancha de óleo enorme na costa da Bahia, se aproximando do litoral baiano. A Marinha desmentiu. Bom, então a gente continua dessa forma. O general Mourão também, à noite, ele falou que estava perto de apresentar o governo estava perto de apresentar o navio que teria sido culpado por essa descarga de óleo no mar e tal. Bom, mas na nossa cobertura da Marco Zero, a gente está com duas preocupações. Uma, a partir de uma matéria que nós colocamos no ar agora, é mais recente, né, a de ontem de noite, que está mais recente, que entrou no ar, que é uma preocupação muito grande com a situação dos pescadores e das marisqueiras do litoral pernambucano, não só do litoral pernambucano, mas do litoral nordestino. As pessoas não estão comprando peixe, com toda razão, e os pescadores estão numa situação de perto de passar fome. Essas pessoas não têm reservas financeiras, não têm poupança, ou se tem é muito pouco, e estão numa situação de não conseguir comercializar seus produtos, inclusive produtos que foram pescados antes do vazamento de óleo. Como gente que está com 50 quilos de marisco congelado e não consegue vender esse marisco. E não consegue pescar também, porque a mancha de óleo ela continua nos arrecifes, assim, várias manchas menores de óleo. Há estudos que comprovam, que já comprovam a presença do óleo nos animais, né, em crustáceos, em moluscos e tal. Então, assim, a situação dos pescadores e das marisqueiras é muito grave e me parece que não há uma solução apontada pelo poder público para esses milhares de pessoas que vivem da pesca no litoral nordestino. Essa é uma preocupação muito grande, não se sabe como eles vão viver a partir de agora, até porque o turismo deve apresentar uma queda bastante acentuada neste ano, né, por conta do óleo. Então, essa é uma situação muito grave e que o governo federal tem buscado uma solução que não é uma solução, é uma gambiarra. Mais uma vez, usando a mentira como ferramenta de gestão, que é liberar o uso de praias, recomendar publicamente que se pode comer lagosta. A pesca da lagosta foi liberada ontem, sem nenhum estudo, sem nenhuma razão técnica.
É um fingir que nada está acontecendo ou que não tem nada acontecendo e que não resolve a questão. Na verdade, se libera a lagosta para não se antecipar o pagamento do defeso, que é aquela verba que o governo federal paga para os pescadores de lagosta que não podem pescar em determinadas épocas do ano, quando tem desova da lagosta. Então, eles proibiram voltar atrás sem nenhum estudo técnico. Então, há uma questão de saúde pública e de falta de cuidado com as pessoas. Entendi, então, Inácio. são esses dois focos que nós estamos olhando nesse momento. Ok, obrigada. E é isso, a Marco Zero vai continuar, né, nessa cobertura, como a gente tem visto, que inclusive silencia e fala-se muito sobre a questão, né, dá-se muita voz ao ministro, que teve aqui semana passada, o turismo, alegando que as praias estavam seguras, mas que, de fato, a população e os pescadores, as pescadoras, as pessoas que vivem do mar, estão nessa situação. Obrigada pela tua participação, Inácio. Eu que agradeço, Débora. Até mais. Bom, retornando aqui ao nosso debate, né? Várias questões que precisam chegar ao conhecimento da sociedade, e a gente está fazendo esse papel também na rádio pública, com um programa que, de fato, consegue discutir essas questões. Mas a gente falava um pouco antes do intervalo sobre alguns aspectos que dialogam com... Olímpia até questionou, né, o termo da violência obstétrica, mas como esse debate também está, para as mulheres, né, para movimentos de mulheres, vinculado a essa negação ao direito, à dificuldade do acesso ao direito no momento do parto, durante a gestação. Como é que vocês enxergam que isso está vinculado? O que é que pode ser colocado também na mesa agora? Né? A gente teve recentemente toda uma questão com o Ministério da Saúde, retirando a violência obstétrica dos documentos, dos documentos, né? Como objetivo, como dizendo que isso é uma coisa menor, que isso não interessa tanto, né? Não vamos dar prioridade a isso. Mas como é que vocês têm visto essa questão? E o que é que vocês estão pensando de reação também? Olha, há algumas... essa resolução, voltando para a danada, essa resolução, ela mostra esse guarda-chuva, vamos dizer, do conceito de violência obstétrica, né? A violência obstétrica, a gente primeiro tem que assumir que ela existe, né? O governo federal, o Ministério da Saúde, deveria ir contra esse tipo de postura e dizer, não, existe e vamos tomar tais medidas. Essa resolução, ela faz parte disso também. Como? Ela incide sobre alguns aspectos que eu acho importante trazer. Primeiro, a questão da informação do risco. Quantas vezes a gente já discutiu isso, né, Olímpia? As mulheres, por exemplo, o ano passado, 2 mulheres morreram aqui no Recife, moradoras do Recife, por falta de informação. Elas não podiam seguir aquela gravidez e elas não tiveram informação adequada para decidirem sobre o risco. Bom, os profissionais de saúde, incluindo, né, claro, o médico, sabiam que era um risco à saúde, mas eles julgaram que a mulher não poderia decidir sozinha, né? Então, uma foi uma cardiopatia grave, uma mulher que já era cardiopata e engravidou, e a outra foi uma doença chamada miastenia graves, que também é foi lá no... Essa também é uma indicação do permissivo de lei, né, no Brasil, em que o abortamento é indicado para salvar a vida da mulher. A interrupção daquela gravidez, a qualquer momento, é indicada para salvar a vida daquela mulher. Essas mulheres não tiveram essa informação, né? Então, isso é uma questão muito séria, né? Muito séria, inclusive, que levou à morte essas 2 mulheres. Essa discussão de risco não é aprofundada ainda, e acho que o movimento feminista que está com essa responsabilidade de trazer essa questão do risco e dizer, olha, nós, mulheres, temos a capacidade de, a partir de informações, né, corretas, seguras, honestas, temos a capacidade de decidir sobre que tipo de intervenção. Desde isso, uma coisa bem grave e bem limite, que é do risco à sua vida, né? A própria vida, né?
até a procedimentos como, por exemplo, a episiotomia. Episiotomia é aquele corte que faz no períneo, que é abaixo da vagina, que tem algumas indicações na obstetrícia, mas não são todas as mulheres que precisam fazer. Inclusive, é a minoria de números de parto, né, que seria necessário uma episiotomia. Incide sobre um mecanismo que o movimento de humanização, o movimento feminista que trabalha com saúde vem trazendo, que é a questão da plano de parto, que é uma recomendação da própria Organização Mundial de Saúde. Num plano de parto, a mulher e a equipe vai combinar o que é que ela quer, dentro, claro, das informações sobre os limites que... Bom, eu posso querer uma coisa, eu não sei qual é o malefício que vai trazer e eu vou escolher assim. Não, eu tenho que ser informada, tenho que estar consciente daquele risco, né? Então, o plano de parto seria muito útil. É uma ferramenta que deveria ser utilizada. Que já está prevista, né? Eu aprendi, Débora, eu sou enfermeira, né? Eu fui parteira por um período. Eu aprendi, na minha formação como enfermeira, eu aprendi a fazer o corte do períneo na hora que a mulher gritasse. Na hora que ela tivesse bem dor, com bem muita dor, faz o corte para aproveitar e ela não sentir aquela dor, como se ela não sentisse outra dor. Eu aprendi assim, né? E sem avisar, sem nada. Ali sou eu que mando, entendeu? Então, para desaprender isso, é difícil, mas para desaprender isso só com evidência científica. Então, o movimento feminista, o movimento pela humanização, traz a medicina baseada em evidência em contraponto a esse tipo de condutas que estão tentando colocar para as mulheres, né? Outra violência obstétrica que, inclusive, completamente é uma manobra, chama manobra de Christelet, que aperta a barriga, né? Como se a barriga da mulher fosse um caroço de manga, né? Que a gente aperta e o caroço pula. Menino não sai assim, né? Ele roda, ele se ajeita, ele vai descendo, ele vai ajeitando, a mulher também. Então é uma dança aí entre a mulher e o bebê. Não é um caroço de manga. Tempo, né? Cuidado. Tempo, tranquilidade, informação, um ambiente adequado, né? Então, assim, a manobra de Christelet, eu, como do Comitê de Morte Materna do Estado, eu já analisei uma morte que o baço da mulher foi estourado. Então, a mulher morreu de hemorragia interna, certo? Não diagnosticada a tempo, porque ninguém imaginou, né, que a mulher estava com o baço estourado, né, por conta de uma manobra de Christelet. Então, assim, a violência obstétrica, quando há uma resistência muito grande a esse nome, a essa terminologia, mas a violência obstétrica pode levar à morte, né? Então, as mulheres precisam, sim, sempre se levantar. Eu quero vou chamar de novo, mas nós vamos repetir o ato de sexta-feira que fizemos no CREMEP. Nós vamos repetir agora na segunda-feira, à tarde, 1h30 da tarde, na frente do Ministério Público Federal, que é na Avenida Agamenon Magalhães, aqui no Torreão, antes do viaduto do João de Barros, né, ali a sede do Ministério Público Federal. E nós vamos repetir o nosso ato lá, e chamamos toda a população, mulheres, ativistas, para estar lá, né, engrossando o coro, para estar lá, gritando com a gente e também pressionando o Ministério Público Federal, se é uma recomendação que é leve, né, mas que continue e que nós exigimos que seja revogada. Olímpio está aqui querendo falar. Eu queria só emendar uma questão para você. Tem essa questão que eu acho que Paulo levanta, né, do termo e de reconhecer que existe sim uma violência obstétrica, como ela apontou. Mas me parece, inclusive, que ela retoma o começo da sua fala
que é sobre informação, né? Que é o primeiro, é uma equipe preparada para acolher, para informar, para decidir junto com a mulher. E agora eu queria que você pudesse comentar também com isso. A falta de informação, sem dúvida nenhuma, nos casos que você falou e outros casos, né? Quando mulheres são violentadas e ela não sabe que tem o direito à interrupção da gravidez, quando uma menina de 12 anos engravida do padrasto e faz o pré-natal, tenta suicídio, 9 consultas e ninguém informa o direito dela. Só para pegar o gancho, o Brasil, nós brasileiros, essa lenda de dizer que a gente é cordial, que é bonzinho, não é não. Nós somos uma sociedade extremamente violenta. Nós somos racistas. E racista. Nós somos contra os diferentes, as minorias. E o médico, ele está nesse contexto. Os profissionais de saúde também estão nesse contexto. E como você falou, Paula, você enfermeira e eu médico, mais ou menos da mesma idade, na década de 80, que eu me formei, eram coisas absurdas que a gente via na prática obstetra. A episiotomia surgiu há 100 anos atrás, quando as mulheres foram parir na maternidade, feito por parto pelos médicos, e começou um sistema de produção. Então, não era mulheres parindo parto de mulheres, era porque tem que ser rápido. Então, vamos acelerar o parto. E isso aí, sem dúvida nenhuma, quando foi para dentro do hospital, diminuiu a morte materna. Mas a satisfação das mulheres pioraram muito em relação. A gente foi tirando o poder das mulheres, passando para a intervenção. Então, colocando assim, é uma sociedade violenta que permeia também na saúde. Os nossos colegas médicos, eles se incomodam muito com esse termo violência obstétrica. Eles preferem, a gente discutindo assim, violência contra a gestante e na assistência ao parto. Porque ele veste uma carapuça, assim, se sente que é só o obstetra que é violenta, mas a sociedade toda é violenta. Começando com os políticos. Quando você há cortes na saúde por 20 anos, quando você fecha 6 mil vagas de maternidade em 10 anos, quando você não tem no seu município como parir de forma segura. Então, isso permeia. A cultura machista contra a mulher está no maqueiro, está na enfermeira, no técnico de enfermagem. Então, os gestores têm que trabalhar sempre. É um trabalho difícil, que tem que ser nas escolas, na nossa cultura. É o assassinato, é o femicídio. Então, permeia. Então, eu acho que para os médicos, se trocasse o nome, certo? Fosse assim, quando coloca, o que é que eu tenho? E a superlotação? E os médicos que estão sendo agredidos, as enfermeiras que também são agredidas, porque é o paciente que vem de fora, que tem uma mulher dele, uma parente dele, sentado na cadeira durante 24, 36 horas e disputa de cama, e você chega ali, há uma violência também contra o profissional de saúde, não só médico, que ninguém vai botar a culpa nos políticos, é quem está ali atendendo que está negando vaga. Então, é uma situação difícil quem está vivendo, uma crise sem precedente quem está vivendo na assistência, certo? Mas ainda bem que a sociedade está mudando, as mulheres estão mudando, as mulheres estão tendo voz. E a outra coisa que está acontecendo é uma revolução na nossa especialidade. Eu sou um dos últimos, eu na Febrasgo, da minha geração, da minha faixa etária, se você tirar um recorte por idade, na minha faixa etária de 50 a 60, 62% são homens. Se você colocar abaixo de 30 anos, só são 22%. 23%, 22%. Então, está virando uma especialidade de mulheres. E é o correto. Vai voltar às origens das bruxas. Que as bruxas eram as primeiras parteiras que na Idade Média matavam as mulheres porque dominavam um conhecimento que os homens não tinham, que era cuidar de doenças de mulheres. No corrimento da dor, que fazia o chá, aquela figura da bruxa, e quando tinha algum problema, a culpada era as bruxas porque estava fazendo uma coisa que dava certo sem ser com o poder dos homens nem da igreja. Então, se matava a bruxa. Então, eu acho que o retorno da obstetrícia é uma coisa... Parto é a coisa mais feminina que existe. Segundo o professor Michel Cohen, o parto é igual ao sexo para a mulher. O sexo para a mulher pode ser delicioso, mas pode ser um estupro. O parto também. E do jeito que a gente trata o parto no Brasil, é um estupro. É uma coisa absurda. A mulher, para ter uma boa relação sexual, tem de estar com quem confia. Ela tem de ser respeitada, ela escolher a posição, não pode estar com fome. Geralmente quer uma privacidade, um local tranquilo. Não existe nenhum animal na natureza, estou dizendo assim, os vertebrados, que vão dar à luz no local inseguro. Sempre procuram um local escondidinho, um ninho.
O medo é o pior inimigo do parto. O medo faz com que o parto bloqueie. Ela tenha a contração, sofrimento fetal e não consiga parir. Porque é a perpetuação da espécie. Nenhuma fêmea vai parir num lugar perigoso. Vocês não vão ver qualquer animal parindo na Agamenon Magalhães de meio-dia atrapalhando o trânsito. Todos os animais que existem, animais soltos aqui no Recife, eles procuram um ninho escondidinho e protegido para parir. Então, é esse olhar carinhoso com as mulheres, certo? Ter as mulheres de lado. E eu não posso admitir como professor, não é, que o ginecologista não seja a pessoa mais amiga da mulher. Como o pediatra deve ser o mais amigo da criança, o geriatra do idoso. É a primeira porta de entrada para a saúde. É o profissional de saúde, vínculo. é a enfermeira, é o médico que trabalha no posto. É o vínculo com o profissional. É aquela pessoa que dá confiança à mulher, né? E a gente tentar ter... O que eu estou fazendo aqui, a gente está fazendo aqui, é ouvir a sociedade, discutir. Aí não pode estar distante disso aí. E das evidências científicas. Eu queria fazer uma ponderação que eu acho que... Entendo a sua opinião, mas acho que não tem que ser só de mulheres, né? Não, lógico que eu não estou aqui. Uma mulher feminista, exatamente. Eu não faço parte da rede feminista, estou aqui, eu não sou mulher. A gente precisa de diálogo, inclusive, com os homens também, com profissionais como o senhor, que se coloca para fazer esse debate. Eu estou casado. Eu queria trazer um aspecto que também essa resolução traz de comum, e como a Leila falou, né, vem junto de outras iniciativas, né, na Câmara Federal dos Deputados, a gente está cheio de iniciativa. De projetos conservadores, né? De projetos conservadores que tiram a autonomia da mulher, que tira da autodeterminação das mulheres, né? Decidir sobre questões íntimas, questões caras, né? Como uma gravidez ou não uma gravidez, ou ser mãe ou não ser mãe. E essa resolução, ela também traz isso. Olha, é interessante, eu lendo vários artigos contra e alguns até a favor, mas a gente vê, eu fui atentar que essa resolução não traz a palavra mulher em nenhum momento, né? Só traz a palavra gestante. Até tem um artigo do Intercept que diz isso, né? Elas entrevistaram a Melânia Amorim, que é uma médica de Campina Grande, também muito querida nossa, parte da rede feminista de GO, e parece muito com uma série que é a Handmaid's Tale, que é uma série que vê a mulher, né? Bom, eu ainda não assisti um pedaço, eu não aguentei. É muito real para meu gosto. Para as mulheres. Mas é bem apocalíptica, mas olha, a gente está vivendo uma situação que pode nos levar a isso, a gente tem que estar muito atenta. Que está vinculada à vida das mulheres, mas à política então, também, vê a mulher como uma incubadora, né? Uma mulher que não tem condições de decidir sobre sua vida, vê o feto com um status superior. E sexo só para reproduzir, com os caras. Sexo só para reprodução. É terrível. É difícil assistir. E, assim, uma questão que não pode, a gente não pode admitir, né, é que a gente retroceda nisso. A gente tem uma legislação que é antiga, que precisa ser revisada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo outras agências da ONU, diz o Brasil é signatário de conferências internacionais que exigem, né, que não só recomendam, um alinhamento que exige uma revisão dessa lei punitiva sobre o aborto, né? E essa resolução, ela reforça, né, a punição, ela traz, além de trazer a cena do parto para uma questão de polícia, porque fica claro que o médico pode acionar, né? Traz também, e como sempre traz, a questão do aborto como caso de polícia. A gente está tentando tirar o aborto do caso de polícia e tratar o aborto como uma questão de saúde, inclusive de saúde pública, porque não atinge só uma mulher, atinge toda a sociedade, todas as mulheres. E a gente também não pode trazer o parto para ser uma questão de polícia, né? Um dos nossos cartazes, e que vai lá para o Ministério Público Federal, é assim: parto é delícia, não é polícia. Né? Então, nós mulheres... E aborto é uma questão de decisão de fórum íntimo. Nós sabemos como conduzir a vida e com responsabilidade. Então, não venha nos polarizar, não venha colocar a vida em questão, porque aí a gente vai discutir, sim, vida, o que é qualidade de vida. Né? E eu acho que as mulheres, principalmente as mulheres de periferia,
as mulheres negras que têm sofrido essa violação de muitas décadas, de muitos anos, de muitos séculos, né? Agora a gente tem essa ameaça para toda a sociedade. Né? Olímpio, a gente já está indo para o finalzinho do programa. A última palavra, eu vou encerrar aqui. Eu só estou dizendo assim que eu devo muito. Eu tenho vou fazer 58 anos agora, né? Então eu devo muito. Eu sou totalmente diferente do que eu saí na faculdade, né? E devo muito a algumas pessoas que simbolizam muito para a gente, para a obstetrícia de Pernambuco e do Brasil. Eu tive a oportunidade de ter como professor o professor Cícero, porque ele me ensinou a fazer episiotomia e depois desensinou a fazer episiotomia. Ele fazia episiotomia porque aprendeu assim e era assim. E ele, quando teve acesso à informação e adorou, começou a estudar e tornou craque em revisões meta-análise, já com 70 anos, que é difícil, ele mudou completamente e disse tudo que ensinei estava errado. E é muito difícil, é uma grandeza muito grande você quebrar seus paradigmas e ter a sua norte às evidências científicas. Então, e o lado humano dele, né? Mesmo com o homem do sertão, com todos eles. E Paula conheceu e sabe disso e fez várias pessoas. E a outra pessoa que eu fui conhecer mais velho, que foi em Campinas, no meu doutorado e mestrado, que é o professor Faundes, um chileno, que também são duas pessoas que norteiam, são pessoas que é símbolo de respeito, que são obstetras, que me dão orgulho, né? E é isso que eu tento passar para o professor, como professor, para nossos alunos, né? Então eu agradeço esse momento. Obrigada também, professor. O programa vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a Olímpio Moraes, a Paula Viana também, pela participação aqui. Esse debate vai continuar acontecendo. A gente vai acompanhar na segunda-feira, na Marco Zero também. E esse programa foi produzido por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais tiveram Carol Torpe e Larissa Silva. Trabalhos técnicos ficaram por conta de Marco da Lata. A gente volta amanhã. Por favor, nos acompanhe pelas redes sociais. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12